Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Silvio Médici, presidente executivo da ABTrans. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, agradeço a oportunidade para conversar sobre um tema que a gente aprecia muito, que é a segurança viária do país. O que é a ABTrans, por favor? A ABTrans é uma entidade que foi fundada em 1999, congrega 60 empresas que militam na área da segurança viária. São indústrias, prestadoras de serviço na área de sinalização e conservação da rodovia e as desenvolvedoras de tecnologia. E estão em 11 estados da federação. Quando nós falamos em segurança e mobilidade, para que todos possam identificar a seriedade, a gravidade do problema, quantas pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito rodoviário que nós estamos falando, é isso? Nós estamos falando de 33 mil pessoas, mais ou menos. São números, eu estou arredondando, todos os números que eu te falar aqui são arredondados. São 33 mil pessoas que morrem em acidentes de trânsito no país e em torno de 250 mil lesionados. Ou seja, 280 mil pessoas por ano, números aproximados, são vítimas de acidentes rodoviários. Rodoviários e nas cidades também, né? Aqui nós estamos incluindo... Assim, rodovia quer dizer transporte rodoviário. O sistema viário brasileiro mata 33 mil e fere 250 mil, lesiona 250 mil de vários graus de gravidade. São inválidos, são gente que fica no hospital ano, né, em tratamento, e que impacta diretamente no sistema de saúde e também no sistema previdenciário brasileiro. De qualquer forma, custos médicos, hospitalares, assistenciais, além da tragédia do acidente como um todo. É isso? É isso. Agora, qual é o papel que durante anos vem se lutando, trabalhando para reduzir isso? Está tendo uma melhora? Está estável? Está piorando? Qual a tendência desses números? Olha, houve uma melhora. Comparando a 2, 3 décadas atrás, houve uma melhora. Mas nós estacionamos agora num patamar de 33, 35 mil mortes e não estamos conseguindo evoluir. Nós temos aqui no Brasil o PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Acidentes, né, que foi implementado em 2020, que envolve todos os estados, né. Nem todos os estados ainda conseguiram efetivamente implantar esse programa, mas é um programa que a gente tem que trabalhar para tentar reduzir esse número, né. Esse número é um número de guerra e impacta violentamente na economia do país. Para você ter uma ideia, a vida não tem preço. Não. Mas tem um estudo do IPEA que quantifica, né, o custo de uma vítima e que chega a 2,3 milhões de reais cada vítima de trânsito. Nesse estudo de 2007 a 2018, diz que nós gastamos aqui no Brasil 1,3 trilhões de reais, ou seja, em torno de 130 bilhões por ano. 130 bilhões por ano com vítimas de trânsito. Isso engloba a perda de produtividade, a perda de material e impacto no sistema previdenciário e de saúde, que é um número absurdo para um país que carece de recursos, né? Então, nós temos que trabalhar para tentar reduzir isso. Isso impacta diretamente na economia. Se você lembra bem, aquele trabalho enorme que foi feito com a Previdência, né, da reformulação da Previdência, previa uma economia de 130 bilhões. E 130 bilhões nós estamos falando por ano em acidentes rodoviários. Os países que obtiveram êxito nesse combate à mortalidade, acidentes, à redução, se basearam em alguns tripés. Sim. Quais foram esses tripés? Olha, educação, fiscalização e leis, e regulamentação. Leis severas,
fiscalização eficiente e investimento em educação. Nós temos que atacar esses 3 pilares, né? Muito forte na educação, né? Mas também na fiscalização. Tem que pôr ordem, né, dentro do sistema viário nacional, para que você obtenha resultado e para a redução do número de acidentes. Neste cenário, me parece que estamos a uma geração de distância para que isto ocorra. É pessimista, otimista essa avaliação? Qual a sua avaliação disso? Olha, a minha avaliação é que você tem que começar a investir fortemente na educação, transversalmente, colocar esse tema, né, nas escolas, para que você tenha, daqui a alguns anos, uma geração mais bem preparada para conviver com o sistema viário nacional. Paralelamente a isso, você tem que investir fortemente na fiscalização. Você tem que disciplinar o que está acontecendo aqui no país, não é? E você tem também que fazer a legislação o mais rígida possível para poder diminuir o número de infrações que é gritante aqui no Brasil. Que as infrações levam aos acidentes, é isso? Leva aos acidentes. Você vê, há uma discussão, né, da indústria da multa, não sei o que e tal. O que, na verdade, não é. Aqui nós temos uma indústria da infração. De cada 10 mil infrações, você consegue registrar uma. Então, é muito pouco para a quantidade de infrações que existem no país. Cada 10 mil? Cada 10 mil você consegue registrar uma. Tem alguns estudos que mostram esse número. Então, isso mostra que há uma deficiência muito grande na fiscalização. Então, nós temos que melhorar a questão da fiscalização, disciplinar mais, para que possamos reduzir o número de acidentes, né? Agora, qual o maior desafio no momento atual? Olha, o maior desafio nosso é questão de investimento. Você tem que investir no sistema viário e você tem que mudar a mentalidade da sociedade com relação à questão de trânsito. Nós temos que, como disse, fiscalizar, né, trazer a sociedade para essa discussão, porque o que acontece? Nós participamos de dezenas de eventos durante o ano e nós falamos sempre para o mesmo público, que são os especialistas que sabem o que está acontecendo e o que tem que se fazer. Nós temos que trazer a sociedade para essa discussão. O governo tem que assumir a responsabilidade de trazer a sociedade para a discussão do trânsito. Com isso, nós podemos ter a redução do número de acidentes, do número de vítimas fatais, que é muito grande. E na sua avaliação, falta o que para isso acontecer? Falta engajamento, não é? Eu acho que os governantes têm que vir a público, dizer à sociedade o tamanho da nossa dificuldade, do nosso número de vítimas, que é uma guerra, 35 mil vítimas. É gigantesco. É gigantesco. Então, com impacto na economia violento. Então, um país que não tem recursos, que vive discutindo, né, a questão de déficit público e que tem aí uma fonte que tem que ser estancada, o governante tem que vir a público e, numa campanha nacional, pessoal, vamos reduzir o número de sinistros de trânsito, vamos melhorar a qualidade de vida da população. A legislação no Brasil é uma legislação mundialmente comparada rígida, flexível, fraca? Qual é o comparativo? Olha, nós temos um código de trânsito muito bem feito. Foi elaborado lá em 97, 98. É um código de trânsito muito bem feito que tem que, obviamente, ser revisto a cada período. Sim. Mas existem algumas medidas que o próprio governo toma que são contra a segurança viária. Por exemplo, tem uma resolução 798 que colocou restrições com relação à fiscalização daquela pistola, daquele radar que vocês estão acostumados a ver pela estrada, que é um instrumento importante para quem está fiscalizando. E o próprio governo restringiu a utilização de um equipamento importante para a fiscalização. Então, vira e mexe, acontece alguma resolução ou alguma portaria que dá uma restringida na questão da fiscalização. O governante tem que ter coragem de fiscalizar e de multar. Não tem outra saída para resolver o problema aqui no país. Quando se fala em trânsito, isso deve estar vinculado à esfera federal, estadual e municipal. Sim, são os 3 níveis de governo. Então, os 3 têm responsabilidade sobre o sistema viário.
E existe algum deles que está mais agressivo ou menos agressivo na implementação de medidas corretivas? Olha, você tem municípios e estados que têm uma regra mais contundente e o pessoal atua mais. Tem outros que flexibilizam, né? Um pouco mais, e também questão de disponibilidade de corpo de fiscalização. Mas isso é um problema que quem rege a questão da legislação de trânsito no Brasil é federal. Então, o Estado e o município têm que seguir o regramento federal. A condição das estradas, a condição das rodovias, a condição do asfalto ou do cimento, qual é a proporção de rodovias ou estradas ou viário que tem infraestrutura e que não tem infraestrutura como asfalto, cimento, iluminação? Nós etc. temos perto de 1.700.000 quilômetros de rodovias. Parece que não, né, no país. 1.700.000. 265.000 quilômetros são asfaltados, né? Um oitavo, praticamente um sétimo, um oitavo. E isso também carece de manutenção. Então, o governo federal tem alguns planos, né, que estão em curso, que representam investimento, e investimento em rodovia é segurança. Então, tem o BR Legal, que é um plano que cuida da sinalização e da manutenção das vias, que está sendo revisto agora, está sendo reimplementado. É um plano muito importante. Tem o PNCV, que é o Plano Nacional de Controle de Velocidade, que também entrou agora em vigência, né? E tem o Plano Nacional de Pesagem, que é muito importante. A gente não se dá conta, mas quando você tem um caminhão, um transporte com excesso de peso, você está, além de danificar a via, você também está criando insegurança e motivo para acidente de trânsito, né? Doutor Silvio Médici, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar que o mais do mesmo que venha ocorrendo nesses congressos seja rompido, ou seja, essa bolha seja furada, que essa discussão chegue para a sociedade e que haja um entrosamento entre a sociedade civil, o poder público, as empresas, para salvar vidas, tão necessário, e evitar acidentes. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! E agora você pode fazer parte do Simp, tendo acesso a um combo de benefícios com condições especiais, fortalecendo quem trabalha, luta e defende você e a sua empresa.